Existem coisas que são essenciais. Existem bagagens que você não pode deixar de levar de maneira alguma. Eu quero falar com você hoje sobre o tema seguinte: leve somente o necessário. Existem coisas que você precisa na sua bagagem. Quem me conhece como Ney, a gente ama viajar. Como é bom viajar? Quem gosta de viajar aqui? Vamos lá, gente. Como é bom viajar, passear, conhecer lugares novos, enfim, fique bem claro, a passeio. Porém, durante 7 anos da minha vida, devido ao ministério de música, eu viajei muito, pelo ministério. E quem viaja muito tem que ter uma mala pequena, com tudo resumido, tem que levar estritamente o necessário. E como homem, eu fazia isso de forma bem tranquila e bem prática. 10 dias fora, 2 cuecas basta. Estou brincando. 3 no máximo. Todo homem é prático, quer dizer, quase todo homem é prático. É ou não é, mulheres? Mulheres já não são tão práticas assim. A minha esposa, quando vai viajar, vai passar 3 dias fora. Ela leva uma mala desse tamanho, porque ela pensa, e se chover? Eu tenho que levar a galocha. Mas e se fizer frio? Mas está marcando 30 graus, amor. Mas vai que vira o tempo. Mas e se eu precisar de uma roupa mais chique? E se... E eu nem cheguei na necessaire, irmão. Que não tem nada de necessaire, né? Já experimentou olhar a bolsa de uma mulher? A bolsa de uma mulher dessa, não olhe que é feio, mas se você pegar uma bolsa aí do seu lado, você vai encontrar coisas que você nem imagina que tem dentro, irmão. Uma boa recomendação é nunca mexa na bolsa de uma mulher. Enfim, de viagem em viagem eu aprendi uma coisa: existem coisas que são essenciais. Existem bagagens que você não pode deixar de levar de maneira alguma. Eu quero falar com você hoje sobre o tema seguinte: leve somente o necessário. Será que você pode olhar para alguém e dizer isso? Pelo menos para 5 pessoas, fala assim, ó, leva somente o necessário. Fala isso, fala. E olhe para cá, eu creio que Deus está levando você para uma nova estação nessa viagem chamada vida. Deus está te levando para uma nova fase, um novo momento, um next level. Se você crê nisso, você precisa hoje pedir para o Espírito Santo te ajudar a levar somente o necessário na mala. Chega de peso morto. Chega de carregar coisas que não fazem sentido. Quantos creem que Deus está trazendo uma nova estação para a tua vida? Vamos lá. É com você que eu vim pregar aqui. Vamos lá, vem comigo. Até então, Davi, ele servia seu pai como pastor de ovelhas, lembra disso? De trás das malhadas, servindo no pasto, capítulo 16, então, ele é ungido pelo profeta Samuel. Você conhece a história muito bem, melhor que eu. Então Davi começa, a partir desse momento, a dividir o seu tempo entre cuidar das ovelhas e fazer um freelance no palácio. Um espírito vinha sobre Saul e precisava de alguém que tocasse harpa. E Davi, ele dividia o seu tempo fazendo essas duas funções. E chegamos no capítulo 17 que nós lemos, onde os filisteus começam a afrontar o povo de Israel. Estou acelerando a história porque você conhece muito da Bíblia. Uma batalha travada, o lugar é o Vale de Elá. Aquele que está desafiando é Golias, um gigante que tem quase 3 metros de altura, que levanta a voz para o povo de Israel, dizendo: escolham alguém capaz de me enfrentar, e aquele que vencer a batalha vai subjugar o outro povo. É uma proposta indecente, sim ou não? Ele está dizendo: aquele que vencer vai transformar a outra nação em escrava. E a Bíblia diz que durante 40 dias, quanto tempo? 40 dias Golias vai na frente da batalha. Ele diz a mesma coisa, procurando alguém para enfrentar e resolver aquela situação. Jessé, então, pai de Davi, o chama e pede para ele levar comida para os irmãos. Você conhece o texto, são 10 pães, queijo e grão tostado. Acho que era mineiro. Davi acorda de madrugada e vai em direção ao acampamento. Lá ele fica sabendo do problema. Ele vai falar com Saul para entender o que está acontecendo. Então, um pouco antes do que nós lemos, a partir do verso 34, Davi ele vai narrar o seu currículo.
para Saul, dizendo: rapaz, eu tenho condição de enfrentar esse gigante. E ele vai falar: veio um urso, eu matei, veio um leão, e eu protegi as ovelhas do meu pai, eu peguei pela juba, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderam. Saul, ouvindo isso e não tendo nenhuma outra solução, porque não apareceu ninguém, vale lembrar, ele olha para aquele menino e fala assim: rapaz, não tem ninguém, eu acho que eu vou mandar você mesmo. Só que tem uma coisa, Davizinho, pega a minha armadura, pega a minha bagagem. E Davi até tenta por um momento, é o texto que nós lemos. Ele coloca a couraça, ele pega a espada, ele tenta andar com aquilo e mal ele pode andar. E nós lemos que ele diz que ele não está acostumado com aquilo. Diga assim: não está acostumado com aquilo. Saul tentando ajudar está atrapalhando. Davi toma uma decisão e ele fala assim: eu vou com as minhas coisas mesmo. Eu vou com a bagagem que eu tenho. Eu vou com aquilo que eu estou carregando mesmo. Eu vou com aquilo que o Senhor já me entregou. O texto diz que ele sai, vai no riacho, pega 5 pedras, coloca no seu alforje, na sua bolsinha, e vai. E somente vai. Diga assim: vai. A bagagem de Davi se resume então a uma bolsa, 5 pedras, um cajado e uma funda. Vamos lá? Uma bolsa, 5 pedras, um cajado, mais uma vez, uma bolsa, 5 pedras, um cajado. E sabe o que acontece? Isso foi suficiente para vencer Golias. Pastor, não entendi o que você está falando. Deixa eu declarar algo sobre a tua vida aqui. O que hoje parece pouco, com Deus vai ser suficiente. Deus me trouxe uma palavra muito clara para nascer nessa noite. É hora de você carregar somente o necessário. É hora de você caminhar com as armas que Deus te deu. A Bíblia diz que as armas que nós temos em Deus são poderosas em guerra. E elas são capazes de destruir fortalezas. Eu não sei quais são as bagagens que você tem levado, eu não sei quais armas que você tem carregado, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: é noite de você deixar o desnecessário e sair daqui somente com aquilo que é necessário. Diga para mais alguém nessa noite, diga assim: leve somente o necessário. Pastor, tá bom, mas o que é necessário para essa viagem, para essa jornada chamada vida? Em primeiro lugar, eu tenho certeza que uma das pedras que Davi carregava na sua bolsa era uma pedra chamada fé. Diga comigo: fé. Vai ser necessário levar fé. Pensa comigo, ou Davi é muito louco ou ele é muito corajoso. Como que um jovem como ele, diante de pessoas treinadas, diante de um exército, seus irmãos eram treinados, eles faziam parte do exército, como um jovem desse que cuidava de ovelha se coloca num lugar desse de querer enfrentar um gigante que todo mundo correu, gente? Ou ele é louco, ou ele é corajoso. Eu penso que ele é corajoso. É ou não é, gente? Diga assim: coragem. A primeira pedra é coragem. Eu falei fé, não é. Fala assim: não é fé. Fala assim: é coragem. É coragem. Eu tenho comigo que coragem não é ausência de medo, é a persistência além do medo. Tem gente que acha que coragem é não sentir medo, mas coragem é continuar a vida apesar do medo. Elizabeth Elliot disse: está com medo? Vai com medo mesmo. É sobre nós permanecermos no lugar que Deus nos chamou. Davi não estava ali de alegre, Davi estava ali porque Deus o colocou naquele lugar. Alguém está comigo? O verso 42 diz: olhou para Davi com desprezo. Olha só o que Golias fez: viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: olha só o que ele está dizendo: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi. O cara amaldiçoou Davi, fez mandinga com ele, ainda falou que vai fazer dele comida. Mas Davi tinha na sua bagagem coragem. Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para colocar coragem na nossa bagagem.
2 pessoas acreditaram, amém. Ei, vai ser necessário muita coragem para o lugar que Deus está te levando, porque Ele quer te levar para lugares maiores. Alguém crê nisso? Vamos lá. Novos desafios, coisas maiores, coragem. John Piper disse que Deus nunca chamou o seu povo para uma vida confortável, mas chamou para uma vida corajosa. Se você não quer novos desafios, permaneça no lugar que você está. Mas se você crê que Deus tem coisas maiores, ei, receba coragem no teu alforje nessa noite. Vamos lá. Josué também precisou de coragem na bagagem dele. Moisés tinha morrido, uma nova estação tinha chegado para ele. E olha o que Deus diz em Josué capítulo 1:9: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Ei, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ei, coragem também é permitir que o desânimo não entre. Coragem também é permitir se ficar em alerta, vigiar constantemente, porque pensamentos ruins virão para todos nós. O que a gente não pode é permitir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Quem falou isso foi Martinho Lutero. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Que todo ninho de dúvida na sua cabeça caia por terra hoje aqui. Que o Senhor derrame o seu óleo, que unja a tua mente, a tua cabeça, e que todo pensamento maligno, tudo aquilo que não provém de Deus, saia da tua vida hoje, em nome de Jesus. Ei, sem dúvidas, a primeira pedra que Davi teve que colocar foi a pedra da coragem. Por quê, gente? Coragem para poder vencer o medo do fracasso. Quem aqui, vamos lá, nunca teve medo de fracassar em algo? Pensa comigo, quantas coisas você já teria vivido se não tivesse o medo de fracassar? Quantas coisas? Quantas empresas nunca começaram por medo da falência? Quantos casamentos não foram celebrados por medo do divórcio? Quantas igrejas não nasceram com pastores por medo de divisão? Quantas coisas você deixou de viver por medo? Anota isso: medo em certa dose é prudência, mas se é exagero, é tóxico, faz mal, paralisa, cancela os planos de Deus para a tua vida. O que talvez você não percebeu até hoje, mas o Espírito Santo está falando com você. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo, diga amém. É que o nosso medo de fracassar, ele está totalmente ligado ao nosso orgulho. Essa é a verdade. Posso dizer? Quantos de nós não fazemos algo por medo de ouvir alguém dizer assim, ó, eu não te disse? Por medo de alguém tirar o sarro da gente. É ou não é, gente? Davi não tem esse medo. A coragem dele faz ele ouvir de um gigante que vai dar ele para os animais, chamando ele de cachorro. Ele levanta a sua cabeça e vai em direção ao gigante. Deus está nos revestindo de coragem nessa noite aqui. Deus está nos cobrindo de coragem aqui nessa noite. Talvez quantas viagens você perdeu de avião por medo de entrar no avião. Se eu pedir para levantar a mão aqui, deve ter um monte de gente que perdeu oportunidades maravilhosas de conhecer lugares incríveis, de ter experiências únicas. Por quê? Medo, medo, medo. Quantas vezes você deixou de orar por alguém que estava precisando de cura, por medo de falar, e se Deus não curar? Ei, a nosso papel é orar. Curar é de Deus. O nosso papel é falar do Evangelho. Salvar é de Deus. Que nessa noite todo medo caia por terra na sua vida. Que todo medo seja substituído por uma coragem do céu. Algo que venha de Deus. Alguém recebe isso? Por que levar coragem na bagagem? Leve coragem para vencer o medo da manhã. O medo desconhecido. Quanta gente deixando de viver hoje por medo do
do amanhã. O nome disso é ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro, é a preocupação com o amanhã. E a preocupação em si já é um problema, porque é se ocupar com algo que não aconteceu. Então, ao invés de você desenvolver aquilo que Deus te deu hoje, que você pode fazer hoje, você está se preocupando. O medo do amanhã também está conectado a algo muito interessante, é a busca pelo controle. Pessoas controladoras são pessoas ansiosas, geralmente. Ei, coloque nas mãos de Deus nessa noite toda a sua ansiedade, não é isso que a Bíblia diz? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele não vai cuidar de você. Como assim, pastor? Não, Ele já tem cuidado de você. Então você pode descansar nele. Alguém está aqui e pode dizer: Deus, eu lanço nas tuas mãos hoje toda ansiedade, toda preocupação. Ah, Senhor, eu abro mão do controle para viver a tua promessa. Vamos lá, olha o que Tiago 4 vai dizer, verso 13: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois vai embora. Ei, abra a mão do controle e prepare melhor a sua bagagem nessa noite. Coloque coragem nessa mala em nome de Jesus. Faça como Davi em Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Ele jamais permitirá que o justo venha a cair. Seja levantado nessa noite em nome de Jesus. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Levanta a tua mão para cá e receba do Espírito Santo nessa noite. Ei, poder, coragem para vencer todos os gigantes que vão aparecer na tua história. Eu declaro que vai cair um a um em nome de Jesus. Se você crê, celebre a Jesus por essa palavra. Vamos lá. Qual que é a primeira pedra, gente, que não pode faltar? O que não pode faltar na bagagem? Agora sim, segundo lugar, não pode faltar fé. Diga fé. Não dá para inverter a bagagem. Se colocar o tênis em cima da blusa, vai amassar. Primeiro é coragem, depois... Sem dúvidas, Davi tinha essa pedra no seu alforje, sim ou não? Quem concorda comigo? O problema é que a gente confunde. A gente, crente, gospel. Quem é gospel? Estou brincando. A gente confunde demais fé e coragem. A gente acha que é a mesma coisa, porém são coisas diferentes. Porque a fé, a Bíblia diz que ela é um fundamento. Diga isso, fundamento. A fé é um firme fundamento, porém a coragem, ela já tem altos e baixos. Sim ou não? A fé, ela é sobrenatural, enquanto a coragem é algo natural. Enquanto a fé aponta para Deus, não é sobre nós, não é sobre aquilo que eu posso, mas sobre aquilo que Ele pode. Não é sobre aquilo que eu falei, mas sobre aquilo que Ele falou. A coragem, ela aponta para o homem. Sabe, alguém por aí uma vez escreveu uma canção dizendo: andar com fé eu vou. Aquele corinho antigo. Que a fé não costuma? Depende. Depende do quê? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? A gente pode ter fé em muitas coisas, é ou não é? A gente pode dizer que tem fé em coisas completamente diferentes. A maioria das coisas que nós achamos que vai sustentar a nossa fé falham, são passageiras. Elas são sazonais, são frágeis, são limitadas. Porém, Davi vai deixar claro no verso 45 aonde estava a sua fé. Olha a resposta dele para o filisteu, dá uma olhada. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem você
desafiou. Davi estava declarando algo poderoso: a minha fé não está nas minhas mãos, no meu estilingue, nas minhas pedras, mas a minha fé está em Deus que me chamou para essa batalha. Vamos lá, gente. Aonde está a sua fé? A palavra fé no original é emuná, com H no final. Diga emuná. É quando Abacuque diz, capítulo 2, verso 4, meu justo viverá pela... Essa palavra aqui no Antigo Testamento, fé, é a palavra emuná. O interessante é que os antigos hebreus, eles não tinham no seu idioma o abstrato. Eles usavam então figuras concretas para explicar sentimentos. É por isso que você ouve assim na Bíblia: então Enoque andou com Deus. Não é que ele andou com Deus literalmente. A Bíblia quer dizer que ele teve um relacionamento íntimo com Deus, entende? Como não tinha capacidade de descrever formas concretas, se descrevia em formas abstratas. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Lembra desse texto? Deus não transformou o coração de Faraó em pedra. O que está dizendo ao texto é que Faraó se arrependeu. É uma figura de linguagem. A fé para o povo hebreu não é sentimento. A fé para o povo hebreu é algo concreto, é algo sólido. Uma boa ilustração para você entender isso é o seguinte: imagina que alguém que não sabe nadar. Quem aqui não sabe nadar? Levanta a mão. Aí, talvez Deus vai curar esse medo hoje. Imagina você que não sabe nadar, está passeando numa floresta, escorrega e cai num rio fundo, congelante. E aí você começa a se bater desesperado, porque você não sabe. De repente vem um tronco boiando. O que você vai fazer, irmão? Você vai agarrar esse tronco com toda a sua força. Você não vai largar nele por nada. Isso era fé para o povo hebreu. É algo que eu me agarro de uma maneira tal que nada me tira daquele lugar, que nada me arranca daquela certeza. Ah, mas está passando agora um bote. Não, eu estou agarrado aqui nesse tronco. Ah, não, mas tem essa possibilidade. Não, eu estou agarrado. Não, mas agora tem um jet ski que me deixa aqui nesse tronco, porque aqui eu estou seguro. A fé bíblica é a fé que nos coloca nessa situação. Quem está entendendo comigo? Vamos lá. Então entenda uma coisa de uma vez por todas: fé não é positivismo. Fé não é ficar pensando positivo. Fé não é emocionalismo. Fé não é sentimentalismo. Você quer ver uma coisa? Quem tem boleto para pagar amanhã aí, essa semana, diga amém. Chega em casa, pega o seu boleto com muita fé e fala: você não é um boleto. Você não é um boleto. Ora, faz uma campanha, jejum, e volta lá e fala: você não é um boleto. Alguém está rindo porque já tentou fazer isso. O boleto vai continuar sendo boleto, irmão. Porque a fé não nega a realidade. A fé, ela te faz crer apesar dela. Eu tenho um boleto para pagar. Talvez eu não tenha condição de pagar esse boleto. Mas Deus, Tu és o meu provedor. Eu creio que a porta vai abrir. Eu creio que o prêmio vai chegar. Alguém está recebendo aqui nessa noite? Eu creio que esse mês a promoção sai. Eu creio. A fé em Deus não nega a realidade. A fé não muda o nome do problema. Alguém está comigo? Então, se é câncer, continua chamando câncer. Se são dívidas, continuam chamando. Se é divórcio, se é problema no casamento, continua chamando divórcio. Entenda comigo, se é desemprego, continua chamando desemprego. Agora, a fé verdadeira, ela nos faz ver além de tudo isso, além do problema, além da circunstância, além daquilo que é concreto aos nossos olhos. Bill Johnson disse algo nesse sentido, que a fé não é negação do problema, mas significa não dar o lugar de governo ao problema. Davi olhou e falou: é gigante, tem quase 3 metros. A couraça de Golias, diz os historiadores, que é cerca de 60 quilos. Era o peso de Davi, talvez. A
couraça. A ponta da lança, diz a Bíblia, que tinha 6, 7 quilos. Ele não nega a realidade, ele olha, ele fala, é maior que eu, é mais forte que eu, é guerreiro, eu não sou. Mas tem uma coisa, eu vou com a minha fé. E a minha fé, ela está no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus dos exércitos. Alguém consegue crer comigo? Você precisa colocar urgentemente na tua bagagem a fé que Davi enfrentou Golias. A questão não é o problema, a questão é para quem você está dando o governo do problema. Salmo 103, é Davi quem escreve, verso 1, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, que cura as doenças, é Ele quem resgata a sua vida da sepultura, é Ele quem coroa de bondade e de compaixão, é Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Ele sabia em quem ele estava apoiado. Ei, em nome de Jesus, leve na sua bagagem a partir de hoje um pouco dessa fé. É essa fé que vai te fazer viver a partir de hoje coisas grandes e inexplicáveis. Alguém crê comigo nisso? Vamos lá, gente. Chega o momento da batalha. De repente aparece o Bruce Buffer. Ladies and gentlemen. E o texto vai dizer, o verso 49. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada. E ele caiu com o rosto, caiu para frente, irmão. Inexplicável. Como é que a pedra bate na testa e ele cai para frente? Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o... Ah, meu querido, eu não quero desprezar a habilidade de Davi de maneira alguma, porque foi a habilidade de Davi que colocou a pedra na rota certa, é o que eu acredito. Davi era bom com a pedra, irmão. Davi sabia atirar. Não foi sorte. Fala para alguém, não foi sorte. Fala assim, ó, aprende a fazer a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Foi a habilidade de Davi que fez ele lançar a pedra no lugar certo, na direção certa. Mas o que derrubou aquele gigante e matou não foi a pedra de Davi, irmão. Foi o Senhor. Foi Deus, alguém concorda comigo? Foi a fé em Deus que fez aquele gigante cair. Cair para frente, contrariando a física. Então fala para alguém, não esqueça de levar fé. Não, fala mais forte, não esqueça de levar fé. Pastor, mas e se tudo der errado? Pastor, e se as coisas saírem fora do esperado? Pastor, e se a vida der uma capotada de repente? Coragem vai resolver? Não sei. Fé vai resolver? Não sei. Leve um terceiro elemento então. Coloca na tua bagagem hoje esperança. Esperança é um bom item para não faltar na tua mala. Muita gente confunde também fé com esperança, mas são coisas completamente diferentes. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E talvez a maneira mais fácil de nós entendermos a diferença de fé e esperança seja compreender o tempo. Justamente o tempo. Porque enquanto a fé fala de presente, a esperança fala de futuro. Enquanto a fé é sobre trazer uma realidade futura para o presente, a esperança é manter uma expectativa por algo no futuro. Faz sentido? O tempo é o que difere se o que você precisa nesse momento é fé ou esperança. Romanos 8:24 diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Carregar a esperança é ter na sua bagagem uma boa expectativa com relação ao futuro. Isso não é pensamento positivo, isso é esperança. Eu creio que dias melhores virão. Isso é esperança. Pastor, é ano de eleição, o que vai acontecer? Eu não sei, mas eu tenho a minha esperança em Deus. E eu sei que o melhor vem dEle.
E eu sei que eu estou guardado nele. Eu sei que minha vida não depende de partido político. Alguém está comigo? Vamos lá. Seja direita, centro, esquerda ou diagonal, eu creio e coloco a minha esperança completamente no Senhor. E eu declaro que a igreja do Senhor continuará guardada por Ele em todo o tempo e fora de tempo. Alguém crê nisso? Vamos lá. A Bíblia apresenta Jesus como a viva esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, a esperança da glória. Alguém disse que a esperança é a última que morre, que não é um bom nome para sogra, estou brincando. A esperança é a última que morre, é ou não é? Porém a nossa morreu. A nossa, ela venceu a morte. A nossa esperança, ela ressuscitou. E o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Será que tem alguém que pode levantar a sua mão e dizer: ei, Jesus é a minha esperança. E se tudo der errado, nós carregamos esperança. Eu li uma frase esses dias que dizia o seguinte: a esperança é a luz que nos guia para bem longe do precipício dos nossos piores pensamentos. Às vezes você vai precisar de esperança. Eu tenho aprendido que é um dos itens indispensáveis para a bagagem da vida. Porque muitas vezes nós somos muito cheios de fé, e que bom, mas tem hora que vai faltar esperança. Há um pouco mais de 60 dias atrás, eu vivi algo e passei algo, Ney sabe disso, que eu jamais imaginei passar. Eu jamais imaginei passar. Uma questão de 3 dias, eu enterrei o meu pastor auxiliar e um dos líderes de ensino da igreja. Morte súbita. 3 dias. Fazem 60 dias atrás. Meu chão sumiu. A fé, cadê minha fé? Cadê a coragem? Eu falei, eu não sei nem como pegar um microfone e ir diante de uma igreja e dar uma informação dessa. Eu não sei nem como agir, eu nunca passei por isso. Eu sou um pastor jovem, apesar de parecer velho. Tenho 44 anos, pastorei uma igreja há 7 anos. Eu nunca enfrentei isso. Eu não sabia como enfrentar, eu não sabia como reagir. Eu comecei a questionar meu ministério. Eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu acho que eu ouvi errado a Deus. Deus não me chamou para ser pastor. Eu confundi a voz de Deus. Eu vou voltar para o mercado de trabalho, que eu tinha saído há 2 anos. Não, 2 anos. Eu vou simplesmente voltar a fazer o que eu fazia. Sabe a síndrome de Pedro? Eu vou voltar a pescar. Sabe o que me sustentou nesses dias? Esperança. Esperança de que um dia eu vou encontrá-los na glória. Esperança de que um dia, como diz Apocalipse, o Senhor enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Existem momentos que a fé não é um ingrediente fundamental. Existem momentos que nós precisamos de uma firme esperança, de uma expectativa, de algo que parece intransponível, impossível, mas nós aguardamos lá no futuro. A gente sabe que não é agora, mas a gente sabe que Deus já trilhou o caminho. Ele está lá na frente esperando a gente, com os braços esticados, dizendo: vem filho, porque eu já estou aqui. Parece que não, mas eu já preparei todas as coisas. Davi, ele teve que se mover de uma firme esperança, acima da fé. Davi talvez estava vivendo dias como esse, difíceis, que eu acabei de contar para você. É ele quem vai escrever em Salmos para nós, 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. Ele me tirou de um atoleiro de lama e colocou os meus pés numa rocha.
e firmou-me num lugar seguro. Salmos 42:5, 43:5, Davi vai falar a mesma coisa. Davi, num momento onde tudo parecia sem chão, sem rumo, sem sentido, Davi, ele colocou a música no celular dele no repeat, dizendo: esperança está em Deus, a esperança está em Deus, a minha esperança está em Deus, a minha esperança está em Deus. Eu vim dizer para alguém: coloque a tua vida nesse lugar, dizendo: a minha esperança está em Deus. Pastor, eu perdi um filho, a minha esperança está em Deus. Pastor, a minha firma quebrou, a minha esperança está em Deus. Pastor, eu perdi o emprego, a minha esperança está em Deus. Espera em Deus, porque os que esperam no Senhor, aonde estão aqueles que esperam nele? Vamos lá. Davi escreveu dizendo: porque você está triste, ó minha alma, porque você se abate dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei. Coloque na tua bagagem hoje esperança. Você não sabe quando vai ser preciso. Você não sabe quando vai ser preciso. Eu estou partindo para o final. Lamentações 3:21 vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uma vez eu vi uma história, eu acho que cabe aqui. Uma menina de 10 anos, ela ganhou um cachorrinho, conviveu com ela alguns anos, ele morreu. O avô ajudou a enterrar no quintal de casa. E um dia esse avô chegou em casa e sua netinha estava muito triste, debruçada na janela, olhando para o lugar onde o cachorro foi sepultado. O avô viu aquela cena, chamou sua neta, falou: vem cá, vem desse lado da casa. Abriu uma janela e falou: olha só esse jardim que nós cultivamos há alguns anos. Estava lindo o jardim, florido, bonito. E a netinha esqueceu daquela história triste que ela passou, voltou a sorrir e a vida seguiu. Eu aprendo que muitas vezes Deus é esse avô da história. O que Ele quer fazer com a gente nessa noite é tirar você da janela da desilusão, a janela da tristeza, a janela da desesperança, e quer resgatar você e te colocar na janela de um novo dia, a janela de algo novo para acontecer, a janela da esperança. Será que você pode se colocar de pé nessa noite? A vida é assim. Sempre teremos uma janela que vai fazer a gente olhar para a tristeza, para a frustração, para a decepção, mas sempre teremos uma que vai mostrar beleza, fruto, avanço, crescimento. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele. Quem crê nele? Vamos lá. Para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo de Deus. Quem vai sair daqui levando hoje coragem, fé e esperança? Está preparado para isso? Mas tem uma coisa: talvez a tua bagagem está cheia com outras coisas, e você está tentando colocar nessa noite, mas não está cabendo. Sabe quando você tenta, irmã? Você senta em cima da mala, você tem que sair alguma coisa. Se você é essa pessoa que tem coisas para abandonar hoje aqui, sai do teu lugar, vem diante deste altar. Vem esvaziar essa mala. Vem tirar da sua bagagem coisas que estão te atrapalhando para essa nova estação. Sabe?